já iniciaremos nossa segunda lei, que é a lei de drogas, a mais importante em termos estatísticos, porém, antes disso, temos que terminar alguns retoques quanto à lei dos crimes hediondos. Nos primeiros 4 blocos de nosso estudo, nós estudamos a lei dos crimes hediondos de maneira razoavelmente exauriente. Analisamos, portanto, primeiro um histórico que envolveu tanto alguns aportes criminológicos quanto de política criminal acerca da lei dos crimes hediondos, o que hoje já é referenciado nas provas muito frequentemente, principalmente na parte envolvendo política criminal e criminologia. Fizemos um estudo histórico e também analisamos a base constitucional da lei dos crimes hediondos, verificando então qual foi o critério utilizado para a determinação de hediondez pela lei 8.072 com base no artigo 5º 43 da Constituição e estudamos de maneira bastante completa os crimes que perfazem a hediondez e, consequentemente, aqueles que não integram o rol dos hediondos, uma vez que nossa Constituição adotou um critério enumerativo ou meramente legal para a definição da hediondez. Vimos também os delitos equiparados a hediondos, cujas leis penais especiais ainda analisaremos. Ficou, então, apenas as consequências jurídicas da hediondez, que estão basicamente no artigo 2º e seguintes da lei dos crimes hediondos, e essas podemos ver de forma razoavelmente ligeira. O artigo 2º da lei 8.072 assim diz: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de... Vejam, dica bastante precisa, mas ao mesmo tempo um tanto quanto banal. Crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos, segundo a definição constitucional e legal, são coisas distintas. Questões feitas por algumas bancas, se você for encarar questões feitas mais tarde por bancas mais literárias quanto à cobrança, enunciados tipicamente enumerados são crimes hediondos, exceto, a resposta provavelmente será tráfico de drogas, uma vez que tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo. Então, a equiparação, nós já estudamos, é feita pela Constituição, que garante que as consequências da hediondez atinjam pelo menos 3 delitos, que, segundo o poder constituinte originário, são infrações de relevante lesividade aos mais importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição. Independentemente disso, tal tecnicalidade, porque isso que é uma tecnicalidade, não tem qualquer distinção prático-profissional, ou seja, crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos, embora sejam coisas distintas, se submetem às mesmas consequências jurídicas. Primeiramente, a impossibilidade de anistia, de graça e de indulto. Estamos na era das redes sociais, na era dos especialistas de ocasião, nas quais pululam pelas redes pessoas com diplomas de engenharia, mas que têm um notável saber jurídico quanto à natureza jurídica do indulto, da graça, da anistia ou da última coisa que o jornalismo político tenha noticiado. Vejam, anistia, graça e indulto são basicamente causas de extinção da punibilidade previstas pelo próprio Código Penal, no seu artigo 107, inciso 2, nas quais o Estado abre mão do seu direito de punir, normalmente por motivos de política criminal. São causas que extinguem o ius puniendi e, portanto, a própria punibilidade. Mas existem nesses institutos algumas diferenças sutis. Primeiramente, a anistia é de competência do Congresso Nacional, a partir de uma lei penal anômala. Ou seja, uma lei ordinária, que é feita pelos parlamentares, que é votada em uma das casas, revisada pela outra, e mais tarde ocorre a sanção presidencial, como qualquer lei ordinária após o processo legislativo. A anistia
possui, na sua etimologia do termo, a palavra anistia, possui a mesma origem, o mesmo radical da palavra amnésia, a ideia do esquecimento dos efeitos de determinado fato. A anistia se refere a fatos criminosos que são esquecidos quanto às suas consequências jurídico-penais. Ela serve, via de regra, para crimes de natureza política, embora nada impeça que ela seja utilizada para crimes de natureza não política, para crimes comuns. Sabemos que, depois da abertura lenta, gradual e segura, no final do período militar brasileiro, houve a anistia ampla e restrita a tantos os criminosos da junta militar quanto aos criminosos comuns que praticaram crimes políticos no contexto da ditadura brasileira. Mas esse é outro papo. Quanto a crimes hediondos, a anistia não é possível. Vale dizer que graça e indulto já são institutos que se referem às funções do presidente da República. Através de decreto, o presidente possui o poder de perdoar determinados delitos, mas em tese somente os efeitos relacionados à execução da pena são apagados. Os demais efeitos jurídicos são mantidos. Embora a doutrina majoritária afirme, aliás, uma doutrina mais clássica, por assim dizer, afirme que é necessário sentença penal transitada em julgado para que o indulto e a graça tenham efeitos, via de regra, para uma doutrina mais contemporânea, não seria impossível conceder indulto e graça a uma decisão que ainda não transitou em julgado, contanto que presentes os requisitos que o presidente da República discricionariamente analisa, quase sempre ligados a motivos de política criminal. O Conselho Penitenciário faz relatórios anuais de características de criminosos que normalmente praticaram crimes que não são violentos, que obviamente não são hediondos e nem equiparados, e que possuem determinadas características ligadas à saúde ou idade avançada, e anualmente o presidente emite o chamado indulto natalino, que nada tem de Natal, mas que normalmente, como ocorre no final do ano, tende a ser assim nominado. E para conter o caos carcerário, esses institutos são rotineiramente utilizados. A graça e o indulto são institutos irmãos e praticamente idênticos. A diferença é que a graça normalmente serve à condenação individual, enquanto o indulto é coletivo. Pois bem, no que diz respeito à fiança, também temos a impossibilidade de sua determinação. Mas aqui eu quero uma certa atenção de todos vocês. Todos sabem que a fiança é a contracautela normalmente designada pelo delegado de polícia ou pelo juiz de direito para assegurar a liberdade provisória de alguém que foi preso em flagrante. A fiança também pode ser uma das medidas cautelares autônomas do artigo 319 do Código de Processo Penal e que também serviria como um substituto da prisão preventiva para assegurar a cautelaridade da liberdade provisória de alguém que está esperando julgamento, que ainda não tem o seu desfavor uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Na época em que a lei dos crimes hediondos saiu e que a própria Constituição previa a inafiançabilidade de crimes hediondos ou equiparados, havia um entendimento de que quem não pode o menos também não pode o mais. Em uma visão tanto quanto tacanha e, por que não dizer, razoavelmente leviana, de que se o indivíduo não pode sair pagando, ele também não pode sair sem pagar. Se a liberdade provisória confiança mantém determinadas restrições à liberdade, que deve ser condicionada a uma contracautela pecuniária, com muito mais razão, não poderia haver uma liberdade provisória sem qualquer condicionante. Em outras palavras, a inafiançabilidade, entendia-se à época, levava à impossibilidade de liberdade provisória, com
ou sem fiança. Todo o contexto foi extensivamente debatido pelas cortes superiores e uma constitucionalização do processo penal foi estabelecida desde então. Primeiro, tivemos em 2011 uma extensa modificação do título do Código de Processo Penal referente ao nosso sistema processual penal cautelar, e a própria Constituição da República Federativa do Brasil estabelece como direito constitucional o princípio da presunção de inocência e do devido processo legal. Em outras palavras, se a Constituição estabelece o direito de que alguém seja privado apenas da sua liberdade e dos seus bens com o devido processo legal, sendo garantida ampla defesa e contraditório, e se só se pode antecipar a culpa, aliás, só se pode decidir pela culpa com a sentença penal transitada em julgado, não faz o mínimo sentido exigir uma prisão processual de determinada pessoa antes do seu julgamento pela categoria do crime. Falando ainda em outras palavras, não pode existir prisão processual automática para determinadas características de delito em um sistema constitucional que se estabelece em Estado democrático de direito, que prevê o princípio da presunção de não culpabilidade ou de estado de inocência, como define Pacelli, e eu acredito ser mais técnico. E justamente por isso, a inafiançabilidade não pode levar à impossibilidade de liberdade provisória. O STF, em histórico julgamento, há alguns anos atrás, assim decidiu. O HC 104.339 do STF é um julgado na qual a Suprema Corte passou a afirmar, desde então, que não existe prisão preventiva automática e toda prisão processual deve ser devidamente fundamentada, em concreto, nas razões de cautela que fundamentam aquela espécie de prisão. E as únicas prisões que possuem tal cautelaridade legal são a prisão preventiva e a prisão temporária. A prisão em flagrante é apenas pré-cautelar e vai vigorar somente até que a audiência de custódia seja realizada, para que o juiz de direito converta aquela prisão em flagrante em uma prisão preventiva ou ofereça liberdade provisória, condicionada ou não a alguns das medidas cautelares diversas da prisão. Ainda falando em outras palavras e de forma bastante objetiva, senhores, se a lei proíbe a fiança, não pode proibir a liberdade provisória sem fiança ou condicionada a qualquer outra medida cautelar. É isso que se decide a partir dessa decisão do STF e, hoje em dia, de forma razoavelmente tranquila. O que se proíbe, portanto, é que o delegado de polícia estabeleça a fiança ou até mesmo que o juiz de direito estabeleça a fiança com ou sem oitiva do réu no momento da audiência de custódia. Ou seja, o que se proíbe aqui é que a fiança seja um facilitador da liberdade provisória. Mas esta ainda pode ser concedida mediante qualquer outra cautelaridade, qualquer outra medida que restringe os direitos do réu, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico, e que garante, pelo menos, que as razões de cautela que estão presentes na fase pré-processual sejam atendidas. A verdade é que hoje a inafiançabilidade pouquíssimo determina quanto à constrição de direitos do réu. E em um sistema democrático é assim que tem que ser. Mediante uma prisão em flagrante de um crime que é categorizado como hediondo, a prisão processual não pode ser automática. Razões de cautela determinam
a prisão preventiva ou temporária antes do trânsito julgado da sentença condenatória. E elas precisam ser demonstrados em concreto e precisam ser questionáveis, seja em sede de habeas corpus, seja em pedido de revogação, no caso da prisão preventiva. Se a inafiançabilidade levasse uma impossibilidade de liberdade provisória, esta seria inquestionável perante o juízo. E nós teríamos um instituto, como por muito tempo tivemos no processo penal brasileiro, de duvidoso caráter democrático e de evidente natureza autoritária. Pois bem, chegamos então ao parágrafo 1º. O parágrafo 1º, senhores, quando a Lei dos Crimes Hediondos foi pela primeira vez editada, previa um regime integralmente fechado. Isso basicamente significava que quem fosse preso por crime hediondo ou equiparado e condenado com sentença penal transitada em julgado, ficaria 100% da sua execução penal em regime fechado, quer dizer, 100% do seu tempo encarcerado em regime fechado, e então só sairia em livramento condicional, que inclusive a Lei dos Crimes Hediondos dificultou de sobremaneira. Se preso, portanto, por 30 anos, somente com 2/3 do cumprimento da pena, ou seja, 20 anos, ele sairia em livramento condicional e ficaria preso por 2 décadas no pior dos regimes previstos na Constituição e na Lei de Execução Penal. Esta adoção claramente esteve ligada a todo aquele movimento de eficientismo penal e de política criminal ligado aos movimentos lei e ordem, de encarceramento em massa e de clara influência estadunidense, principalmente pela época em que a Lei dos Crimes Hediondos foi produzida. Entretanto, primeiramente tivemos a demonstração empírica do efeito altamente deletério que o aumento do encarceramento trouxe, do aumento do encarceramento que a Lei dos Crimes Hediondos trouxe no sistema punitivo brasileiro. Se observarmos os números do Infopem, é bastante evidente que o direito brasileiro tinha cerca de 90 mil presos na virada para a década de 90. Há pouco tempo atrás, tínhamos quase 10 vezes esse número, né? Um pouco menos de 10 vezes esse número. Fato é, o encarceramento em massa adotado pelo Brasil, principalmente pela Lei dos Crimes Hediondos e pela Lei de Drogas, é um tanto quanto discutível se o termo encarceramento em massa se aplica ou não, mas fato é, nós não podemos observar se há um encarceramento em massa pelo número absoluto de presos, e sim pelo número de vagas no sistema carcerário com relação ao número de presos. E nesse sentido, o nosso encarceramento é em massa, isso não é uma questão de opinião. A partir desse caos carcerário, múltiplas organizações criminosas começaram a pulular do nosso sistema punitivo, e até que em 2006, a situação do nosso sistema carcerário era simplesmente deplorável. Esse fundamento político-criminal, somado a um princípio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, fez com que o Supremo Tribunal Federal, em nome principalmente do princípio da individualização da pena, mas também citando o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da humanidade das penas e o princípio da individualização, passou a determinar que regime integralmente fechado é inconstitucional. Essa inconstitucionalidade reverberou no Brasil como uma bomba, principalmente pelo fato de que, em 2006,
a lógica vigente nesse senso comum desinformado ainda era uma lógica de que o tratamento bélico e cárceres e voltado ao cárcere da criminalidade era não só o mais eficiente, como a única forma de combate, por assim dizer, da questão criminal. Logo, portanto, o Congresso Nacional, em resposta à população, promulgou a Lei 11.464 de 2007. Lei esta que, basicamente, passou a determinar a atual redação do artigo 2º, parágrafo 1º da Lei dos Crimes Hediondos, permitindo, portanto, a progressão de regime. Se o Supremo Tribunal Federal passou a afirmar que, em nome do princípio da individualização da pena, principalmente, não poderia haver proibição da progressão de regime, porque isso vinculava o juiz da execução a um só regime, impossibilitando que ele individualizasse a sanção penal ao crime e ao criminoso, fazendo com que a pena ficasse padronizada na contramão do que ordena o artigo 5º, 46 da Constituição, que basicamente estabelece um mandado de individualização da pena por parte do legislador infraconstitucional. O Congresso, então, afirmou, beleza, tudo bem, juiz de execução, progrida de regime o preso por crime hediondo equiparado. Mas estabeleça um regime inicialmente fechado a todos aqueles que forem condenados por essa espécie de crime. Atualmente, a Lei dos Crimes Hediondos ainda prevê um regime inicialmente fechado a todos aqueles que praticam crimes hediondos ou equiparados. Porém, se o juiz da execução fica engessado com a regra que ordena o regime integralmente fechado, o juiz da aplicação também fica engessado com uma regra que ordena um regime inicialmente fechado. Se a obrigatoriedade de um regime integralmente fechado viola a individualização da pena, a obrigatoriedade de um regime inicialmente fechado viola o mesmo princípio pelas mesmas razões. Trata-se da mesma inconstitucionalidade. Uma vez que o princípio da individualização da pena ordena que a sanção penal não seja padronizada desde a cominação até a sua execução, como vocês estudam na parte geral do direito penal. Nessa ordem de ideias, o STF, o STF, no HC 111.840, decidiu pela inconstitucionalidade também da exigência de regime inicial fechado. Ou seja, se o indivíduo é condenado por crime hediondo ou equiparado, ele poderá receber um regime inicial semiaberto ou aberto. Tudo a depender dos múltiplos critérios estabelecidos pelo artigo 33 para determinação de regime inicial, que a essa altura vocês já devem estar carecas de saber quais são. Natureza da infração, se prevê pena de reclusão ou de detenção, quantidade de pena aplicada, primariedade do agente, circunstâncias judiciais, se são favoráveis ou não, conforme a súmula 269 do STJ, e, finalmente, detração penal, conforme artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Estou passando por esses critérios rapidamente, porque não é a nossa matéria, a fixação de regime inicial é pertinente à teoria da pena, mas são esses os critérios de individualização que a lei elencou. E não poderia uma lei penal especial simplesmente afastar todos esses critérios do julgador da causa, porque isso seria padronizar a pena em sua aplicação, na contramão do que manda o artigo 5º, inciso 46 da Constituição, já que esse inciso ordena que a lei individualize a pena ao crime e ao criminoso, desde a cominação até a sua execução. Então hoje, se cai em prova objetiva que o regime inicialmente fechado obrigatório, previsto na Lei dos Crimes Hediondos, é inconstitucional, marque como verdadeiro, pois os concursos normalmente já dão este fato como certo.
Mas, lembre-se, existem aí alguns julgadozinhos fora da curva, como o que nós vamos analisar quando tivermos a lei de tortura, e que ainda consideram esta obrigatoriedade como válida. E juízes de primeiro grau, muito frequentemente, também o fazem. Então, analise com muita atenção a questão, dando predileção para o entendimento de que esta obrigatoriedade é inconstitucional. Ou não é simplesmente porque se trata de um crime hediondo que o regime inicial será fechado. Chegamos, então, ao importante consequência da hediondez que diz respeito à progressão de regime. Vejam, além do regime inicial fechado obrigatório, a Lei 11.464 de 2007, ao modificar a Lei dos Crimes Hediondos, estabeleceu que a progressão de regime deveria ser feita com 2/5 de cumprimento da pena para o primário e 3/5 de cumprimento da pena para o reincidente. Isso de maneira bastante distinta àquela que a lei de execução penal estabelecia no seu artigo 112. Artigo 112 exigia 1/6 de cumprimento da pena para, via de regra, todos os crimes. Por muito tempo convivemos, então, com essas frações. 1/6 para a progressão de regime fechado para o semiaberto, depois mais 1/6 do semiaberto para o aberto, em crimes que não eram hediondos equiparados. 2/5 se o crime fosse hediondo, 3/5 se o crime fosse também hediondo equiparado e o agente fosse reincidente, não sendo necessário que ele fosse reincidente de maneira específica. Veio, então, o pacote anticrime. O pacote anticrime mudou de sobremaneira a forma como o artigo 112 da LEP lida com os requisitos objetivos da progressão de regime. O artigo 112 hoje diz: a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos, então, do incisos 1 até 7, estabelece-se uma série de percentuais de cumprimento de pena, que levam em consideração basicamente 3 critérios. Número 1, se o crime é ou não hediondo. Número 2, se o réu é ou não reincidente. Número 3, se o crime é ou não praticado através de violência ou grave ameaça à pessoa. No que diz respeito a crimes hediondos, temos os seguintes incisos que você deve observar, mas eu recomendo a leitura e a releitura do artigo 112 constantemente. Até, de preferência, se memorizar esses percentuais. O inciso 5 diz que 40%, que é a mesma coisa que 2/5, deve ser cumprido da pena se o indivíduo pratica crime hediondo equiparado e é primário. Aparentemente, nada mudou, porque o primário que praticava crime hediondo equiparado também progredia de regime com 2/5 da pena. Ok? O inciso 6 vai dizer 50% da pena se o apenado for condenado à prática de crime hediondo equiparado com resultado morte se for primário, vedado o livramento condicional. Proibido está o livramento e o indivíduo que pratica crime hediondo equiparado com resultado morte, se for primário, só progride de regime com 50% da pena. A linha B fala sobre organização criminosa estruturada para crime hediondo ou equiparado, e temos o inciso 7, que estabelece 60% da pena se o condenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. E, finalmente, 70% se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Eu quero muita atenção nesses percentuais, 60% e, vamos já ver este informativo, e 40%. Isso porque
60% e 40% são, respectivamente, as frações antigas, quanto à progressão de regime, 3/5 e 2/5. Antigamente, nós tínhamos 2/5 para o primário que praticava crime hediondo equiparado e 3/5 para o reincidente genérico que praticava crime hediondo equiparado. Hoje nós temos 2/5, ou seja, 40% para o primário e 3/5, ou seja, 60% para o reincidente específico. E isso mudou. Antigamente, não era necessário que o indivíduo fosse reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados para progredir de regime. Com 3/5. Ele já estava no 3/5 sendo reincidente. O cara lá praticou lesão corporal leve contra o vizinho há 2 anos atrás e foi condenado. Praticou agora um crime hediondo. 3/5, acabou. Hoje, o crime anterior precisa ser hediondo para que o novo crime hediondo autorize progressão com 3/5, isto é, com 60%. Se o apenado for reincidente apenas na prática de crime hediondo equiparado, é o que diz o inciso. Com isso, os tribunais superiores, a princípio o STJ e depois o próprio STF, no informativo 1032, deixou claro que, tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal, a alteração promovida pelo pacote anticrime na LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação inclusive retroativa do lapso temporal de 40%. É isso mesmo. O pacote anticrime suavizou a pena e a execução penal de quem pratica crime hediondo e não é reincidente específico, é apenas reincidente genérico. Este progredia com 60%, isto é, 3/5 da pena, hoje progride com 40%, isso é, 2/5 da pena. Este foi o desejo do legislador com o pacote anticrime? É claro que não, mas nós vimos que na lei dos crimes hediondos, essa deve ser a quarta lambança que o legislador fez neste pacote. E, aliás, dava um livro, hein? Dava um livro de umas 400 páginas, lambanças do legislador no pacote anticrime. Claramente, modificações benéficas ao agente que são retroativas. Imagina, próprio juiz da execução e progredindo de regime mais cedo. O cara que é reincidente, só que não específico e que pratica crime hediondo. Enfim, um horror. Pois bem, para finalizar, a própria LEP, no artigo 122, parágrafo 2º, hoje diz que não terá direito à saída temporária, a que se refere o caput desse artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. A impossibilidade de saída temporária é, portanto, outras das consequências jurídicas da hediondez. E, agora sim, a última informação. A lei dos crimes hediondos foi muito modificada nos últimos anos. Infelizmente, isso agrega a aula que precisa ser conteudista, porque a sua prova assim o será. Lembre-se que, quanto à prisão temporária, o prazo de prisão temporária nos crimes hediondos equiparados não é de 5 dias prorrogáveis por mais 5, é de 30 dias prorrogáveis por mais 30, se o crime for hediondo ou equiparado a hediondo. De forma geral, então, nós temos a impossibilidade de anistia, graça, fiança ou indulto, o que não leva à impossibilidade de liberdade provisória. Temos um regime inicial fechado, embora ele esteja já previsto como inconstitucional pelo STF. Temos a progressão de regime que se dá nas novas frações do artigo 112, com algumas mudanças benéficas ao réu pelo pacote de crime. Temos o livramento condicional, que só se dá com 2/3 do cumprimento de pena e não com 1/3 ou metade, como normalmente se dá. Leia o artigo 83 do Código Penal, cujo inciso 5 foi adicionado pela Lei dos Crimes Hediondos, e isso continua em vigor. E, finalmente, temos a prisão temporária, que se dá por 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Estas são as consequências jurídicas da hediondez.